Fala, filhotes! Essa nossa aulinha agora é sobre gametogênese masculina. Vou falar sobre local, período, vou falar aqui sobre as 4 fases. Fique atento, anote tudo direitinho, que esse assunto com certeza vai estar na tua prova. Beijo! Filhotes, esse nosso encontro agora aqui é para falar sobre gametogênese. Sabe o que é isso? É a parte da biologia que estuda a formação dos gametas. Essa nossa aulinha agora, vamos falar sobre gametogênese masculina, ou também conhecida como espermatogênese. Sempre lembra que a palavra gênese quer dizer formação, surgimento, tá? E o espermato é de espermatozoide. Fechou? Vou organizar legal para ficar bem bacana na cabeça. Primeiro ponto é o local. Onde é que os homens produzem gameta? Acontece nos testículos, que são as gônadas masculinas. Cuidado com essa palavrinha gônada. Para nós, filho, uma gônada é todo órgão que produz gameta e que produz hormônios sexuais. Os testículos, por exemplo, além de fabricar o espermatozoide, também produzem o nosso hormônio chamado testosterona. Fecharam? Mas calma, vem cá. Tem um local específico no testículo onde ocorre a produção do gameta masculino. Acontece nos túbulos seminíferos. Bora ver essa imagem aqui, ó. Dá uma olhadinha. Essa região de azul que eu botei bem aqui, ó, é para representar o saco escrotal, tá? Que é onde ficam os testículos, né? Essa bola de preto aqui, ó, seria o testículo. E essa massinha de vermelho é o epidídimo. Para quem não lembrava, filho, o epidídimo é o local onde o gameta masculino amadurece. Não é produzido, amadurece, tá? A produção é no testículo. Nessa região que eu pintei de azul, bem aqui, ó, para dar um destaque. Tá vendo todo mundo? Essa região de azul aqui, ó, são chamados túbulos seminíferos. Ok? Então, a produção do gameta masculino é no testículo, numa região chamada túbulos seminíferos. Toma nota disso. Vamos para a segunda parte. O período. O período que o homem começa a produzir gameta é a partir da nossa puberdade. O homem chega na puberdade mais ou menos entre 12 e 14 anos, tá? Quando chega nesse momento, o homem começa a liberar uma taxa maior de testosterona e isso influencia no início da produção de gametas. E uma coisa interessante, filho, é que inicia na puberdade masculina e não tem data para parar. Você pega homens, por exemplo, de 40, 60, 70 anos que ainda produzem gametas normalmente, tá bem? Então, o início é na puberdade e segue para a vida toda. Tá claro isso? Agora vem cá comigo. Um dos pontos mais importantes da aula, que ele vai te cobrar com certeza, são as fases. Eu vou te mostrar aqui na aula hoje que para fazer gameta masculino tem 4 etapas. Vou aprender na ordem, tá? A primeira é a fase multiplicação, a segunda, crescimento, a terceira, maturação, que vem da palavra amadurecer, tá? E a terceira e a quarta, diferenciação. Fecharam isso? Bora ver aqui no quadro, vem cá comigo. Eu coloquei aqui um esqueminha para a gente pegar fase a fase, tá? Vamos lá. Primeiro, gente, o homem tem uma célula chamada célula germinativa primordial. Vamos entender. Germinativa porque ela faz gameta e primordial porque é a primeira. Essa célula germinativa primordial vai se multiplicar em várias outras. Essas várias outras células são as chamadas espermatogônias. Aí eu botei só gônia aqui, ó. Mas é espermatogônia numa prova. Tudo bem, filho? Então, a primeira célula germinativa primordial forma várias outras, ó, células que vão ser chamadas de espermatogônias. Repara uma coisa importante. A célula inicial era diploide, 2N, e as células filhas estão 2N. Toda vez que você vê na prova, filho, uma célula formando células filhas iguais, você está diante de um processo de mitose. Foi por isso que chamaram essa fase de fase de multiplicação. É que as gônias vão se multiplicando através de mitose. Cuidado, atenção para isso. Tem muitos alunos que acham que a mitose não participa da produção de gametas. Participa sim. Explica para as pessoas, tá? A mitose está presente na primeira etapa, que é para as gônias se multiplicarem. Tudo bem, filho? Vamos lá. Agora vamos para a segunda etapa. A segunda chama fase de crescimento. Olha por quê.
Cada uma agônia dessa, são milhares, tá? Cada uma agônia dessa vai crescer, vai aumentar de tamanho. Por isso, fase de crescimento. E por que a célula aumentou de tamanho, professor? Porque ela passa por um período chamado intérfase. Aí eu queria que você fizesse assim, ó. Se você tem muita dúvida sobre intérfase, eu queria que você pausasse a nossa aula, vai lá na playlist de citologia e vê a aula de mitose, que eu explico direitinho, tá bom? Mas se você já tem um bom andamento na matéria, continue aí comigo, vamos lá. A intérfase tem 3 subfases, filho, G1, S e G2. No período G1 e no G2 é quando aumenta o citoplasma da célula, porque ela produz muita proteína, G1 e G2 proteína. E no período S da intérfase é quando aumenta o núcleo da célula, porque aumenta a quantidade de DNA. Deu para entender, filho? Por isso que a célula fica grandona. Aí vem cá comigo. Essa célula grandona agora, você não vai chamar mais de espermatogônia, não é assim mais, tá? Como ela está grande, você vai chamar agora espermatócito primário, que eu chamei aqui carinhosamente de cito 1. Fechado isso? O cito 1 é igual a espermatogônia, só que está grandão. Tudo bem, filho, aqui? Vamos à próxima. A terceira etapa chama fase de maturação. Olha o nome. Maturação quer dizer amadurecimento, tá? Então vamos lá. É nessa etapa que acontece a meiose. Vem cá comigo. Vai ser assim, ó. Cada espermatócito primário vai fazer a meiose. Lembra que a meiose tem 2 etapas. Tá com dúvida em meiose? Pausa esse vídeo de novo. Vai lá na playlist de citologia e vê a aula de meiose que já tem para você, tá? O nosso canal tá ficando completinho. Você vai encontrar tudo aqui. Vamos lá. E aí na primeira meiose, olha o que acontece. Aquele espermatócito primário, que era 2N, ó, faz a primeira meiose reducional. Aquela célula 2N forma 2 células filhas que são N. Tá vendo isso? Por exemplo, se a célula mãe aqui tinha 46 cromossomos, cada célula filha tem apenas 23. Essas células N aqui, filho, chama espermatócito secundário, ou cito 2. Fechou? Agora vem a segunda meiose. Na segunda meiose, cada célula N forma mais 2 células N, ó. Cada célula N forma mais 2 células N, chamadas espermátides. Se eu botei tid aqui, ó. Espermátide. Espermátide. Fechado? Que são células haploides. Cuidado agora na pegadinha na prova. Se perguntarem na prova de vocês se a espermátide já é um gameta maduro, com certeza, já é um gameta maduro. Tanto que essa fase chama maturação, ele está maduro. Só que ela não está ainda diferenciada. Aí vem a quarta etapa. Então não confunda amadurecimento com diferenciação, tá? A espermátide é o gameta masculino maduro, mas não está ainda especializado, não está ainda diferenciado. Vamos lá. Agora vem a quarta etapa, chamada fase de diferenciação. Cada espermátide dessa vai se especializar e vai se tornar um espermatozoide. Está aqui, ó. Fechado isso? De novo a frase. A espermátide é um gameta masculino maduro, mas o espermatozoide é o gameta masculino diferenciado, pronto para reprodução, pronto para fecundar o gameta feminino. Fechado isso? Uma coisa interessante, filho. Aqui na fase de diferenciação, a gente pode chamar também numa prova de espermiogênese. Não vai confundir com espermatogênese, tá? Que é o processo global. Espermiogênese é a diferenciação. E eu vou te mostrar agora o que acontece nessa espermiogênese, que é fascinante. Dá uma olhadinha para cá, gente. Olha como é sensacional o processo da espermiogênese ou diferenciação, tá? Vamos lá. Pensa assim comigo, a espermátide é o gameta masculino que já está maduro. Só que para virar um espermatozoide tem que ser bem pequeno e tem que ser bem móvel, bem ágil, para poder chegar até o gameta feminino. Você concorda comigo? Muito bem. Para ele ficar pequeno e ágil como é necessário, ele vai ter que perder grande parte do seu citoplasma. É isso que é a diferenciação. Aqui você vê a espermátide, ó, e aqui você vê ela despejando o citoplasma que ela não vai utilizar. Aí você vai dizer assim, professor, peraí, mas ela joga fora o quê? Ela joga fora quase tudo. E aí tem uma questão para vocês, uma coisa que tem que ficar atento. A pergunta é, professor, o que ele não pode jogar fora? O que eu não posso descartar, porque é muito importante para o espermatozoide? Vamos lá, dá uma olhadinha para cá. Se você analisar a estrutura do espermatozoide, vai ficar bem explicado, quer ver? Olha só comigo. Primeiro, ele tem uma cabeça, ele tem uma peça intermediária
e tem uma cauda ou flagelo. Fechado? Beleza. Na cabeça dele tem 3 coisas. Você vai encontrar uma bolsinha aqui em cima de vermelho, chamado acrossomo. Esse acrossomo é uma bolsinha formada pelo complexo de Golgi. E ele tem enzimas que servem para perfurar o óvulo na hora da fecundação. Então não pode perder isso. Segundo, essa bolinha azul aqui é o núcleo, que é onde tem os 23 cromossomos do pai. Isso também não pode perder, o núcleo fica. E o terceiro é essa bolinha vermelha bem aqui, ó, que representa o centríolo. Não pode perder o centríolo. Por quê? Porque é ele que forma o flagelo. Fechado, filho? Então vamos lá. Na cabeça, o que permaneceu? O complexo de Golgi, formando o acrossomo, o núcleo com o DNA e o centríolo. Fechado isso? Tá. Vamos para a peça intermediária. O que tem que ter lá? Mitocôndrias. Não pode jogar fora as mitocôndrias. Por quê? A mitocôndria é a organela citoplasmática que produz o ATP. E o ATP é a fonte de energia para ter o batimento do flagelo. Então, se eu perdesse as mitocôndrias, o gameta não se movimentaria. Percebeu esse lance? E aqui na cauda eu tenho só o flagelo. Então, 4 coisas permaneceram no gameta após a diferenciação. 1, o acrossomo. 2, o núcleo. 3, o centríolo. E 4, as mitocôndrias. Deu para entender direitinho? E aí, filhote, foi proveitoso? Deu para anotar tudo direitinho? Não esquece, sempre para a tela, faz o print e faça um resuminho à mão, que é aí que mora aquele aprendizado significativo, tá bem? Espalha para todo mundo, que quanto mais gente tiver aqui no canal, mais aulas eu gravo para vocês. Beijo!